a presença de vocês, eu agradeço a presença de todas e todos. O que eu acho de extrema relevância, o que nós vamos anunciar. Já assinamos, né? Está para ser publicado provavelmente amanhã? Se publica amanhã. Já fizemos a formalidade. Uma portaria normativa, né? Instrução normativa do INSS com a Previdência Social para fazer, ampliar os prazos de parcelamento dos cidadãos e cidadãs aposentados e pensionistas que pegam recurso emprestado pelos consignados. Também pelo cartão de consignados e pelo cartão de crédito. Abrange as três modalidades. Todos hoje dos consignados, por exemplo, do governo federal, que também tem a taxa mensal de 1,80, tem 96 meses de prazo para fazer o pagamento. Com as mesmas garantias que o aposentado e pensionista do INSS tem, o desconto na folha. Então, nós estamos acompanhando essa quantidade de parcelas, ampliando ela, né, de 84 para 96, que já é feita há algum tempo pelo governo federal, pelos funcionários públicos federais, para, com isso, tentar ajudar a aliviar um pouco o peso da prestação para os consignados. Se você amplia em 12 meses, em tese, você dilui em maior quantidade de prestações, e em tese, a sua prestação é menor e fica mais suave. É uma medida que a gente já tem estudado há algum tempo, fizemos alguns testes virtuais para saber a repercussão. Já tem vários pedidos de várias associações, aposentados, sindicatos para isso há algum tempo, e nós achamos que era o momento para fazê-lo agora. Explicativa, né? Quantos são? Já chegou? Isso já é nova. Tem que tirar bastante copa para todo mundo ter. Aqui tem a explicação. Aqui. Uma burocracia que Então, tem os quantitativos. Hoje, a taxa dos consignados está 1,8, que significa 23,8, né? 23,8. 23,8 anual, com a taxa Selic sendo 13,25. Só para ter um quadro de comparação, porque a taxa é cumulativa, se você cobra 1,80 todo mês, ele cumulativamente significa, ao final de um ano, 23,8. E a taxa Selic está 13,25. Então, é impossível algumas afirmações que dá prejuízo. Essa diferença é muito grande. Então, essa é a amostragem que a gente dá do valor da taxa, que é igual a que a gente está cobrando hoje. Isso é uma decisão do Ministério da Gestão, aqui da Previdência, é uma decisão do Conselho, que delibera sobre o indicativo das taxas para a Previdência. A decisão da gestão também é 1,80, já está há algum tempo 1,80, e a nossa agora, em janeiro, foi decidida para 1,80. O prazo máximo de financiamento era 84 meses, com essa nossa instrução normativa, passa a 96 para os três tipos: o consignado normal, o cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício. Né? Os três tipos, que é dar 45% o teto máximo do total de endividamento, somando os 35% do consignado normal, mais 5% do cartão de crédito normal, mais 5% do crédito consignado. Eu não estou com os totais aqui, deve estar chegando, porque eu tenho aqui os totais de contratos. Os totais de contratos são muito altos, são 48.361.199 contratos vigentes na consignado direto, né, que são os 35%. São para o crédito consignado, cartão de crédito consignado, 10.267.826 contratos. E para o cartão consignado de benefício, aquele que a gente está igualando, são 5.091.157 contratos. Contratos não quer dizer que são pessoas, que às vezes a mesma pessoa vai renovando, tem 5, tem 6 contratos, é isso que eu estou pedindo, um levantamento para dar o número real de quantas pessoas tem.
CPFs, exatamente isso que o meu estimado amigo Vôni, com sua inteligência, resume. A média é em torno de 1.600.000, a última que a gente teve, 16 milhões. Mas eu estou atualizando para passar para você, daqui a pouco está chegando o número real de cada quantitativo de CPFs que tomam um recurso emprestado. Estava em torno de 16 milhões de alguma coisa, daqui a pouco chegam os números reais. O nosso objetivo com isso é facilitar a vida do consignado, ampliando, como já falei, em 12 meses o quantitativo de prestações. Por exemplo, quem vai hoje renovar o seu crédito vai poder ter mais 12 meses. Segundo, também facilita o sistema financeiro, porque tira o gargalo do fecho, agora amplia para 12 meses, possibilita você ter uma negociação mais ampla para a pessoa poder pegar o dinheiro emprestado. É uma decisão que é regulamentada pela legislação que o INSS, a Previdência Social, pode tomar a qualquer momento, desde que tenha bases, estudos, tem todo o estudo feito, o parecer jurídico para tomá-la. E a gente chegou a essa decisão agora no começo do ano, pela quantidade de empréstimos consignados que tem, pelo aperto financeiro que as pessoas passam e pela necessidade premente que isso se faz para a realidade dos consignados. Então, a base que a gente queria, a gentileza da presença de vocês, e eu acho de profunda relevância pela quantidade de pessoas que atinge, mais de 16 milhões que tem algum tipo de consignado, eu daqui a pouco, repito, vou dar o número exato, e um quantitativo grande todo mês de pessoas que fazem ser consignado. Então, o aviso que a gente está dando é para essa massa de gente, aposentada e pensionista, que passa a entender que, em vez de poder dividir a sua prestação em 84 prestações, poderá fazê-lo em até 96 prestações. Então, todos ficam avisados que, em vez de ser 84 prestações, passa a ser 96 prestações, o limite máximo. Não é que estão obrigados a fazê-lo, é o limite máximo de prestações, o que pode suavizar, diminuir o valor do que terá que pagar mensalmente. Tá? Então, eu queria dar essa geral e estou à disposição para qualquer pergunta em relação ao que vocês queiram. Agora Não, agora é tudo virtual. Liga lá. Ligou? Não, então faz. Ele disse que era virtual. Já ligou. Perfeito, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, ministro Cláudia Bontempo, da TV Globo. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre a possibilidade desse tipo de medida estimular o aposentado beneficiário a contrair novos empréstimos, a se endividar mais ainda. Em primeiro lugar, o consignado é praticamente um sistema em que a pessoa entra e tem grandíssima dificuldade de sair, porque isso passa a ser um volume que já pertence àquilo que ele tem como crédito, coisas que pagou, quando ele faz, que a gente chama de um troco, né? Quando acaba e ele vai fazer um novo empréstimo, isso é 95%. A possibilidade disso é remota, quase próxima ao zero, porque as pessoas já fazem isso. Aquele dinheiro que ele pegou, como dinheiro emprestado, ele não consegue, infelizmente, terminar de pagar, é 90% de renovação. Né? Então, ao contrário, a gente está facilitando a vida do cidadão para que ele, com mais prazo de pagar, diminua a sua dívida mensal. Por quê? Exatamente por causa disso, porque em torno de 90% renovam permanentemente esse empréstimo. Mais alguém? Aqui, passa ali, por favor. Ministro, também acho que é bom ressaltar que não está havendo aumento do teto de 30%. Não é? Ou seja, a dívida que ele pode contrair continua limitada aos mesmos limites. 35%. 35%, desculpa. É verdade. O teto do limite que ele pode fazer de empréstimo é 35%. Mais 5% para o cartão consignado, mais 5% para o cartão de crédito normal. Ou seja, o teto continua. Se ele está no teto, não é o número de prestações que vai aumentar o teto. O número de prestações só visa, nossa intenção é essa, é beneficiar quem está tomando o empréstimo, porque dilui mais a sua prestação. Se tiver amanhã, a gente comprovadamente algum tipo de prejuízo aí, nós vamos recuar com uma maior tranquilidade. Mas não vejo possibilidade disso. Nós fizemos, inclusive, vários tipos de simulações para chegar a essa decisão, e todas elas foram altamente favoráveis ao tomador de empréstimo,
e que benefício traz ao sistema financeiro, que permite ele não ter percentual próximo do zero de inadimplência, porque passa a ter um prazo maior. Lá tem a porta. Bom, aí eu acho que tem que se primeiro fazer um quadro comparativo da taxa que está pagando. Quando a gente fala de teto, 1,80, não é obrigatório 1,80. Alguns bancos, pela concorrência, o sistema financeiro tem que ter concorrência, estão praticando menos, 1,70, 1,68. Já tive até caso de 1,65. É só você pegar os detalhes que a gente vai ter. Agora, quando ele faz a portabilidade, ele já ganha. Ele já entra numa taxa. Ninguém faz transferência de dívida que não ganha algum dinheiro. Diminuição da taxa. Primeiro, essa vantagem. Segundo, o teto já está atingido. Quando ele chega no teto, ele chega no final do prazo, não consegue pagar tudo, ele refinancia aquilo que ele está devendo. Com mais prazo e com um teto mais baixo, ele tende a pagar menos. Então, não há um tipo de linha de raciocínio que até agora nós desenvolvemos, e nem as simulações que fizemos, que não traga benefício ao consignado. Ministro, boa tarde. Bianca Lima, jornalista da XP. Queria tirar 3 dúvidas, por favor. Uma, se essa nova regra já entra em vigor amanhã. Amanhã, assim que houver saiu publicado, já está válido. Ministro, só entra em vigor amanhã, mas sempre tem alguma adaptação que, pelo que nos foi reportado, é rápida de sistema. Tá. É só paramétrica, né? Então, sim, a regra, corroborando, agradeço a tua contribuição. A regra começa a ter validade a partir de amanhã. A efetividade dela aí depende da negociação, né? O prazo que o banco dá, efetivar o novo contrato, a data prévia, aí não é mais tecnicidade, mas o prazo é amanhã. A segunda dúvida é o seguinte, os senhores mencionaram que o teto de endividamento, né, de comprometimento da renda, continua o mesmo, mas uma vez que você dilui esse pagamento de 84 vezes para 96, eu imagino que isso abra um espaço para que o tomador possa pegar mais crédito. Os senhores têm algum cálculo de quanto que vai abrir? Ainda não, porque é uma experiência inédita inicial. O que eu posso te garantir é que, como eu já falei anteriormente, o percentual quase que unânime, 90%, quando chega no final, já está pegando o dinheiro emprestado, o que ele vai ter de mais facilidade é que ele vai ter um prazo maior de pagar, não um prazo maior da dívida. É diferente. A dívida continua com teto de 45% entre consignado, cartão de crédito e cartão consignado. Como ele tem um limite do valor, esse limite não muda. O limite do valor está estacionado, 45%. Se ele tem esse limite de valor, ele pode dividir mais parcelas aquilo que seria dívida. Pode acontecer, sempre acontece, na hora de renegociar a dívida, na hora de renegociar o passivo, ele ter o chamado troco, que é uma parcela que o banco dá novamente como empréstimo para compensar. Como ele tem essa parcela que é do total, a diferença é a favor dele, que vai dividir em mais vezes, mas a parcela é a mesma. Tá. O teto é o mesmo. Perfeito. E a terceira e última pergunta, o senhor mencionou essa taxa mensal de 1,80, né, que foi reajustada no início de janeiro. Queria questionar os senhores qual que é a expectativa, tendo em vista que no fim de janeiro a gente teve uma reunião do Copom que elevou a taxa de juros básica da economia. Então, se a expectativa é da reunião do Conselho, né, da Previdência Social, agora em fevereiro, colocar na pauta uma rediscussão do limite e se a expectativa é de uma elevação para seguir a Selic. Em primeiro lugar, nós temos vinculação, nós não tivemos nunca vinculação direta com as decisões do Copom. O Copom trata das taxas de juros do mercado comum, do mercado geral. O mercado geral, por exemplo, não tem a garantia de 99%, porque é desconto em folha, a inadimplência próxima de 0,1% que o consignado tem. É a primeira diferença fundamental do mercado. O mercado de inadimplência, em muitos casos, chega a ser mais de 10%, 15%, conforme o valor, conforme a área. Então, nosso índice de inadimplência é o mais baixo de todos os tipos de empréstimo que existe no Brasil. Ponto. Primeira diferença. Segunda diferença, a taxa de juros da Selic leva em conta uma série de macro análises econômicas que o consignado
não tem que obrigatoriamente fazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Nós vimos durante os últimos, até dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, todas, sem exceção, taxas de juros do mundo diminuindo. Banco Federal Reserve Bank americano, bancos europeus, todos baixando a taxa de juros e a Selic aumentando. Por quê? Qual era o argumento à época deles? Olha, nós temos que aumentar por causa do aumento do dólar, aumento disso do preço dos importados, né? Análise geral. Agora começou a baixar o dólar. Já está tendo uma estabilidade nos preços de produtos de primeira necessidade. Nós estamos vivendo a maior safra da história de grãos do Brasil. Os preços no mundo, com essas provocações do presidente americano, estão tendo muitas controvérsias. Por exemplo, a minha opinião, pessoal, não sou um especialista em economia, é que o Brasil, nessa guerra econômica travada pelo presidente americano, pode ser o grande ganhador. Porque essa luta de tarifas, de taxas, por exemplo, China com os Estados Unidos, Canadá já teve aquele recuo do México, teve recuo da Colômbia, agora tem essa conversa do Canadá, até a Europa toda. Por exemplo, hoje os Estados Unidos é o maior fornecedor de alimentos para a China. Os Estados Unidos é o maior fornecedor de alimentos para a China. Por incrível que pareça, a China, um exemplo só dentro da tua pergunta, em produção é pioneira e é quem mais vende no mundo hoje carro elétrico, inclusive para os Estados Unidos da América do Norte. Há pouco tempo, há 2 anos praticamente, que as grandes fábricas de automóveis americanos, que é o grande produto e a grande marca americana no mundo, que está fabricando carro elétrico. Como é que vai ficar essa comparação? Então, essa crise que ainda, graças ao bom Deus, as limitações de visão de mundo contemporânea que o presidente americano tem, ela não atinge o Brasil diretamente. E o Brasil poderá, dependendo dos próximos dias, ser um grande beneficiário dessa crise que está acontecendo. Por que eu falo isso? Porque isso tem tudo a ver com a análise macroeconômica que o Copom, que os grandes técnicos, especialistas fazem para levantar a taxa de juros. Eu acho que nós vamos vivendo um momento ao contrário. Tendência da inflação cair, tendência pela produção recorde de alimentos no Brasil cair, tendência da taxa de juros, por exemplo, a americana agora se estabilizou, apesar de Trump. Então, vai se estabilizar, vai crescer, vai cair? Hoje ninguém pode afirmar nada. Mas toda essa análise é uma análise macroeconômica sobre um dinheiro que é jogado no mercado. E o dinheiro consignado não é um dinheiro jogado no mercado para um cidadão, uma cidadã que corre risco do seu pagamento, que corre risco de ficar desempregado amanhã, porque ele tem na folha do seu pagamento desconto. Então, isso para mim é uma diferença fundamental. E repito, nós fizemos agora, tem até que apurar o número exato, nós fizemos um cálculo que dá 23,08 ao ano, com a taxa 1,80. Ora, se a taxa Selic é 13,25, é uma margem muito grande de 13,25 para 23,08. 23,8 ou 08? 87. Desculpe, aqui isso foi acabado de fazer, muita coisa na minha cabeça, peço desculpa. É 23,87. Tá. É que a gente fez agora há pouco, eu disse, eu acho que é importante dar esse detalhe. Então, eu estou falando só como um quadro de comparação, eu não sou dono da verdade. E repita, que é um conselho quadripartite. Tem representação de trabalhadores, de aposentados, do governo, tem maioria, é verdade, da Confederação Nacional dos Finanças, dos financeiros, né? CNF, e dos comerciários, dos comércios. Então, é um debate. Nós nunca decidimos nada no Conselho, em 2 anos que eu estou aqui em frente, que não fosse debatido e votado. E, normalmente, com um placar muito folgado para as decisões propostas pelo governo. Então, vamos analisar. Eu acho que está marcado para dia 27, é isso? 27 de fevereiro? Hein? 27? Mas a calendário é essa. Nós antecipamos a de janeiro e agora seria 27 de fevereiro. Até lá, vamos acompanhar, vamos ver como vai ficar esse mundo contemporâneo, que é muito dinâmico, né?
para a gente decidir. Obrigado. Mais alguma coisa? Não? Boa tarde, Gabriel Shinohara, do Valor Econômico. Eu queria saber se essa extensão do prazo vale também para o consignado de BPC. Vale para todos os consignados. Todos. Porque nós não podemos discriminar o cartão, entendeu? A pessoa vai usar como quiser. Só que o BPC, eu acho que não pode ter consignado, pode? Alô? Não, o BPC, o Supremo decidiu pela condicionalidade, né, do empréstimo, 11-0, nós implementamos, e o BPC, no BPC acontece o empréstimo. Claro que o BPC, como é um benefício que você não tem, embora muitas pessoas que adquirem o BPC não tenham a garantia da permanência, acaba que hoje você tem um recálculo se isso... Mas é o mercado financeiro, as instituições financeiras têm que decidir. Na verdade, tem o direito. Tinha uma discussão no Supremo, né? Isso, foi ele pode fazer. 11-0. Podendo fazer, tem que ser consignada a taxa estabelecida a mesma taxa que está e os prazos obedecidos. É a mesma roupagem. Eu tinha dúvida, peço desculpas, porque algum tempo atrás, logo que eu assumi, tinha uma discussão que estava no Supremo e depois já teve o resultado. Exato. E só confirmando, o consignado do cartão de crédito, o cartão consignado também era 84 e subiu para 96. Isso. Todas as três modalidades, só que o cartão de crédito e outra tem um juros maior. Tem um juros maior. E aí a gente também está estudando como fazer isso para cada vez aproximar mais. Harmonizar os juros, né? Obrigado. Lá, querido. Está sem som. Está sem som? Agora veio. Letícia Casado, do UOL. Eu queria pedir para o senhor, primeiro, esclarecer a questão, os 90% que o senhor estava falando antes, são 90% do total. Do total das pessoas que fazem empréstimo consignado, elas fazem outros empréstimos... Não, do total dos consignados. Eu não estou dizendo percentual exato, porque eu não tenho isso calculado. Em torno de 90% daqueles que pegam empréstimo consignado continuam no consignado. Ou fazem a portabilidade, ou, quando está para terminar, fazem o pagamento de diferença com troco. Aí, prorroga com o troco que tem direito. Média é isso. Tá, e os outros 10% eles pagam e saem. Paga e sai. Tá. Média, viu? Eu não posso, depois eu posso até ver o número exato para não cometer erro, mas é média. Acho que até, só complementando, é muito comum, depois que já tem tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, querida. Antes de você, deixa eu dar uma olhadinha. Se não faltou nada. Depois de você abrir espaço na margem, como? Você tomou um empréstimo por 60 meses, pagou 6, 7, 8 meses. Não é incomum refinanciar. As instituições financeiras buscam, faz parte do negócio, isso acontece na área privada, na área pública, refinanciar. E aí pega de novo todo o período e a vida toca. Quando você amplia para 96 meses, quando você tem um cartão de adiantamento também sem juros, você começa a estimular, primeiro a pessoa ficar menos apertada, e ela também sair desse ciclo. Se ela precisa do empréstimo, e ela toma de maneira responsável, tranquilo. Mas o que nós queremos dar é também a possibilidade de que o segurado nosso, beneficiário, possa, em alguma medida, ter maior chance de sair desse ciclo. Não é? Isso é importante porque as pessoas que alcançam, né, terminam de pagar os seus compromissos, foi reformar a casa, foi fazer, e eu estava aqui como procurador-geral quando o empréstimo consignado foi criado. E era exatamente para essas despesas, e não para a convivência dele por 20 anos pagando o empréstimo. Entendeu? Então, essas medidas ajudam, de alguma forma, ainda que pode ser que o alcance não seja tão grande, a que as pessoas tenham condições de ter uma chance de sair do consignado, se assim precisar e quiser. Né? Depende da relação privada, a gente não quer se meter, mas a gente quer facilitar. Então, porque minha dúvida seguinte era justamente sobre isso, porque elas são famílias que já estão, pessoas que já estão endividadas, que ficam renegociando as dívidas, e aí o pessoal que está criticando essa medida fala muito isso, fala, tá, mas eles só vão, o que o Ministério está fazendo é uma nova maneira de manter as famílias endividadas, desafogando um pouco as parcelas, mas elas vão ficar mais tempo ainda devendo dinheiro. É uma afirmação, no mínimo, equivocada. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, na sua esmagadora maioria, pagar a totalidade da sua dívida.
Quando elas vão completar uma renovação, um novo empréstimo para garantir o pagamento, elas ficam limitadas ao teto do valor constitucional legal de 45%. Ela não amplia o valor. O que ela amplia é o direito de uma parcelagem maior, de parcelamento maior. Então, não tem base. Né? Se eu devo e tenho que pagar em 96 prestações, de 84 prestações de R$10, eu vou pagar em 96 de 9,50. Então, é simples o cálculo. Não tem fundamento essa base, porque as pessoas vão continuar pedindo, independente da nossa vontade, é necessidade. Eu não posso tolher as pessoas disso. E uma última pergunta só sobre isso. Desculpa. As instituições... Só sobre a tua última pergunta, se fosse 60 meses, se fosse 80, hoje vai ser a partir de amanhã 96, não muda. Quando a gente humaniza a relação real, não muda. Porque se está em 60, muitas pessoas vão prorrogando, pagou 10, pega outro com 60 e vai. E isso, então, não é essa medida que vai fazer a pessoa entrar nessa ciranda. O que nós estamos entendendo? Quando foi feito o Vale Mais, né? O Vale do INSS, muitos dos aposentados pegavam um empréstimo de R$1.000 precisando 100. É natural, tem oferta, o ser humano, vou lá, pego, depois eu pago isso aqui, é da nossa cultura. Por que veio o Vale Mais? Para despesa pequena, e por isso que nós limitamos o uso da despesa, ele não pegar, não é nenhuma luta, nenhuma coisa contra o consignado, não é isso. Mas as pessoas têm que ter possibilidade de melhor administrar isso. Né? O que acontece hoje já é uma prorrogação quase que ilimitada em alguma parcela. Então, C96, C200, 300, né? 360, não muda. Não, 360 mudaria, que é muito tempo, né? Mas C96 não muda esse estágio. Pelo contrário, ele ter uma parcela mais barata, que ele não comprometa, do ponto de vista de número, a sua sobrevivência, a gente dá uma chance maior dele não ficar tentado de ficar replanejando, reprogramando, e isso vai virando um círculo. Concreto disso é o número que eu falei, são 48 milhões 361 mil contratos. 48 milhões 361 mil contratos. Para em torno de 16 milhões de CPF. O que quer dizer isso? A mesma pessoa renovando 1, 2, 3, 4 vezes. Já acontece. Isso a gente fez uma experiência piloto. Nossa intenção justamente é o contrário. Acho, não posso afirmar, penso, acho e desejo que com essa prorrogação a pessoa pode completar o pagamento sem necessidade de renovar. Minha linha de raciocínio é o contrário e a nossa intenção. A última dúvida que eu tinha era: algumas instituições financeiras deixaram de oferecer o consignado por causa do teto da taxa de juros. De que forma que essa medida pode voltar a estimular esse mercado? Eu acho que estimula, porque amplia. Segundo, hoje nós não temos notícia de ninguém, de uma das 37 instituições, 41 instituições que estão no crédito consignado ter saído. Hoje. Pode ser que amanhã tenha. Como o sistema financeiro é de ampla e livre concorrência, acho muito difícil alguém sair para deixar para o outro ganhar. E como eu te falei da diferença da margem, que é 13,25 para 23,83, que é 87 que ele falou, essa é uma margem muito boa para se ganhar dinheiro. Esse som meu, eu luto, mas eu apanho também. Geisa Duarte, da Globo. Ministro e o presidente também do INSS. Só para... Está ligado, mas... tá, acho que é um mau contato. Vocês fizeram... Alô. Vocês fizeram algum cálculo para fazer essa prorrogação, para jogar para 96 meses? Quanto que isso pode reduzir, em média? Não fizemos não, porque esses contratos são muito entre particulares. Nós não temos direito de invadir esse contato do sistema financeiro. Nós temos o volume, nós temos o total, mas inclusive, rasgar a Constituição e invadir a privacidade do contato individual. Cada um é um,
Às vezes a pessoa muda com 3 bancos diferentes ao longo do empréstimo, então não tem como fazer. Não, só para saber, assim, já que há uma estimativa do senhor de que isso possa ajudar a pessoa... O que nós fizemos foram algumas amostragens para saber das pessoas se seria bom ou ruim para elas. E a esmagadora maioria pediu para que isso fosse feito. Porque na nossa experiência de repórter, quando a gente entrevista as pessoas, o que acontece, na verdade, é o assédio das instituições financeiras. Claro. Que ligam, liberou mais R$200 aqui da sua renda, vamos renovar? A pessoa nem sabe fazer esse cálculo, não tem a menor ideia e renova. Não é todos, só para ajudar, eu concordo com você, mas não são todos que são assim. E o que a gente está fazendo também, e esse é uma coisa que a gente tem que colocar com clareza para a sociedade, sem nenhum radicalismo, os próprios sistemas financeiros vêm aqui nas reuniões e dizem assim, o custo dos nossos intermediários é muito alto, que são esses, quem liga, quem procura. E aí, eu não tenho que cuidar do custo do intermediário. Não sou eu que contato o intermediário, e nem a população. Ou seja, se alguém está levando custo para eles, porque estão fazendo essa pressão, e é verdade o que você está falando, que diminua isso e continue com a taxa mais baixa. Então, acontece, é real, e também eu não tenho como controlar, sabe? Porque quem tem esses dados, o próprio banco, que ele paga, cada banco tem o cadastro de todos os seus clientes. Então, cada um vai ligando para os seus clientes, e, infelizmente, eu acho que há muito abuso. A Procon, inclusive, tem trabalhado nisso, tem tentado coibir, mas é muito difícil isso. O que eu faço no meu celular? Eu recebo, viu? Eu bloqueio. Quando eu vejo um número lá, um número mais que é diferente, hein? 80. Tem um número um prefixo que já me... Não, é 03, é com 3. Eu bloqueio. Não quero nem saber, eu bloqueio. E eu aconselho a quem se sentir lesado, que eu bloqueia. Aperta no celular, bloqueia. Eu bloqueio. Porque é impossível. Às vezes para mim. Eu recebo 5, 6 telefonemas por dia. Não pensa que eu estou exagerando, não. Ministro, Tiago... Posso só complementar? Desculpa, Tiago. Desculpa mesmo pela falta de educação. Não, porque a tua pergunta do assédio, o INSS tem um papel constitucional e legal de reconhecer direito e manter o benefício. Mas nós não entendemos que seja o único papel do INSS. O papel do INSS é estimular os aposentados, os pensionistas e os segurados que possam ter, inclusive, a melhor qualidade de vida, como órgão de Estado que é. Então, o ministro já tinha pedido, e a assessora de comunicação, a nossa jornalista-chefe, está preparando uma campanha lá no INSS, para que a gente possa botar no nosso aplicativo, botar onde que for, na televisão, seja contra golpe, seja contra orientação desse tipo que tu colocou, né, que realmente é uma coisa de assédio. Nós, do INSS, bloqueamos um sistema que chama SUIB, tinha 3.000 senhas, sob determinação do ministro, hoje nós não temos nem 20 senhas, só as pessoas realmente, quanto? 12 senhas, que era onde, na nossa conclusão, havia o vazamento de dados, porque havia senhas de pessoas que saíram dos órgãos, no bloqueio, havia uma gestão inadequada, a gente acha. Só para concentrar aqui, só para a gente ter bem claro, mas isso não nos dá o controle do que o sistema financeiro já tem do dado. O que a gente fez desculpa a sinceridade, enxugar gelo. Nós cerceamos, limitamos aqueles nossos que poderiam, e alguns faziam isso, infelizmente, péssimos exemplos, vendiam esses dados. Vendiam. Isso está muito agora, estão sufocados. Por isso que a gente vai ganhando um inimigo a cada dia. Mesmo quer fazer doer as pessoas, dói no bolso, porque isso dói no bolso de algum. A gente consegue hoje, avançadamente, controlar o que nós temos controle. Mas o do sistema privado eu não tenho controle. Só para deixar bem claro. Não, isso. E aí diminuiu, na Secretaria Nacional de Consumidor, diminuíram as reclamações, são dados públicos, na nossa ouvidoria diminuíram, e é uma luta constante, porque há, às vezes, intermediários, tem pessoas que fazem o seu trabalho decente, outros não. Esses intermediários que seguem no empréstimo consignado, aqui nas reuniões, como o ministro falou, custam, e o que foi alegado até pelos bancos, custam bastante. Evidentemente que o mercado, nós somos um país capitalista, o mercado tem que se regular. E a competição tem que vir, né? Mesmo sendo um mercado regulado,
Evidentemente, tem aquele que vai conseguir todos os bancos, se eu não me falo como você falou, estão operando, mas sem eu não gosto de falar o nome pastinha, que pode desqualificar uma categoria, não é isso, mas os tais dos pastinhas que, de alguma forma, alguns bancos pararam de trabalhar com eles, mas é uma questão privada, não é o nosso. O que nós buscamos é que tenha uma menor taxa de juros e que o aposentado possa usar isso de forma mais regular. Nós vamos usar cursos, vamos colocar no nosso aplicativo muito e fazer campanhas, inclusive até mandar carta, para que as pessoas, esse público, e como você bem colocou, tem mais carta dificuldade. Da época dele, da minha Zap, tá? Não, é uma disputa, né, ministro? E para que a gente possa ter um empréstimo mais responsável também. Mas aí foge, entra na seara privada, e em práticas, né, eu recebo, como servidor público, aqui na reunião eu recebi umas 4 ligações, que é para empréstimo. Vamos lá. Né? Tá bom? Desculpas. Mas algum ainda tem ele aqui. Tiago Rezende, da TV Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. Eu queria voltar um pouco para entender um pouco da medida. Se eu peguei um empréstimo há 1 ano e meio, por exemplo, consignado, eu peguei uma taxa mais baixa. E aí o teto foi sendo reajustado. O meu contrato também é reajustado? Os juros estão subindo ou ele está fixo na taxa de 1 ano e meio? Fixo, na taxa que está. Então, já está garantido pela origem. Mas há uma preocupação de que as pessoas consigam, vocês citaram um caso de 90% que renovam. Em geral, são 90%. Mas são pessoas que não conseguiram pagar isso. Há uma preocupação de que, com o aumento da taxa de juros nesse último 1 ano, fique ainda mais difícil esses 90%. Claro. Eu quero que você me ajude a nos defender na hora que a gente segura essas taxas, que não é fácil. Viu? Mas a nossa visão é exatamente essa pergunta que, ao mesmo tempo que a pergunta é nossa resposta. Nossa tentativa é essa. Agora, está garantido a vinculação do contrato original. Ninguém pode rasgar o contrato original, a taxa do contrato original. O que fazem é o troco. A diferença é que a gente está estudando aí métodos que sejam mais duros para não ter alguns abusos. Nós não temos ainda isso numericamente comprovado. O que eu chamo de troco é a diferença daquilo que a pessoa já pagou, daquilo que ela pode pegar, e essa diferença de alguma sobretaxa que nós estamos investigando. Você pode só explicar, então, a avaliação que vocês fizeram, vendo o juro subindo, vocês acharam necessário fazer essa medida que já estava sendo discutida? É isso? Você pode explicar melhor? Também, e pela quantidade de pedidos e reclamações de pessoas que chegaram a nós, dizendo, poxa, ministro, por que o funcionário público pode ter e nós não? Se é a mesma garantia que é o desconto em folha. Isso foi quase que unânime dos reclamações. E a gente já está estudando há algum tempo. Agora, como a gente viu esse patamar crescer das taxas, essa pressão do Banco Central, né, das taxas de juros, aí também, olha, vamos aproveitar que isso está numa pressão contrária e aliviar um pouco aqueles que podem aliviar. Ministro, Tiago Nolasco da Record, peço licença primeiro para mudar um pouquinho o escopo mas continuando falando sobre consignados. Como que está a discussão dentro do governo a respeito dos consignados para os trabalhadores CLT? Como que está o avanço dessa questão? O senhor está acompanhando? Eu, com muita felicidade, digo que essa não é minha parte. Eu já tenho muito problema com os meus consignados da Previdência. Isso aí está sendo tratado pela Fazenda. Já teve reuniões entre a Fazenda, a FEBABAN, junto com o presidente. Agora, os detalhes é a Fazenda que tem. Obrigado. Felizmente, para mim, não é mais um problema para mim. Não. Só para saber se a gente pode usar aquele número de 16 milhões. Você já tem o número exato? Vê se o Vanderlei mandou. Pode ficar combinado da Marta mandar um número cravado. Poxa, isso era só entrar no sistema e ver. Porque chegou alguma coisa aqui do diretor de benefício, mas acho que a gente quer comprovar ainda. E a Marta, posso se comprometer? Mas como é que ela vai falar para todo mundo? Não, ela envia no grupo, ministro. Tem aí? Ela usa o WhatsApp. Então, ministro, só para a gente não cometer furo aí, vamos só esperar um pouquinho ela ter os dados e passar. E a outra coisa, eu queria apenas repetir essa questão sobre os golpes, porque o aposentado, o beneficiário é um público muito vulnerável, né, a esse tipo de abordagem. O que o governo pretende fazer a respeito disso? Porque é uma situação realmente alarmante. Verdade. Isso talvez seja o nosso principal problema. Não acontece só via telefone, viu? Isso acontece em muitas agências do INSS, não sei se você reparou,
E eu peço, humildemente, que as pessoas tenham muito cuidado com escritórios que estão a 200, 300 metros da Previdência, das agências, são 1.600, dos conveniados são mais 1.000, que vem ali, resolva seu problema do INSS. Normalmente resolve o problema dele, de quem está vendendo o serviço. Isso tem presencialmente, isso tem principalmente hoje via telefone, nós estamos tentando descobrir os mecanismos. A ação da nossa inteligência, que é coordenada pelo Vone, tem feito isso. A Polícia Federal tem prendido muita gente. Então, meu alerta é para que essa gente não pense que a gente não está de olho. Nós estamos de olho. Quem estiver usando criminosamente esse sistema para iludir, para enganar as pessoas, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar para ser tratado com a Polícia Federal e com a Justiça. E eu aproveito para fazer um pedido humilde. Hoje, quer dizer, hoje não, nós criamos há 1 mês e meio, 2 meses atrás, o Vale para qualquer cidadão e cidadã que tenha aposentadoria e benefício previdenciário. Vale INSS, de até R$ 150. Nós temos 7, 8 cartões credenciados já. Tá. Temos cartões credenciados em que qualquer cidadão, pensa em despesa menor, comprar um remédio, né, pagar uma conta que o dinheiro acabou, usar esse cartão, não pode retirar dinheiro, não pode fazer desse crédito para jogo. Na verdade, tem um sistema que controla isso. Mas para pagar qualquer pequena dívida, para comprar um remédio, usar esse cartão até R$ 150. Não é empréstimo e não é doação. No mês seguinte, subsequente, que a pessoa fez e usou esse cartão de crédito consignado, essa pessoa tem, cartão de crédito INSS, essa pessoa tem o desconto na própria folha. Hein? Sem juros, sem nada. Quer dizer, quem pode ganhar com isso é o cartão que tem aquela taxa do cartão, 2%, 3%, conforme o cartão do comerciante, da farmácia. É entre comércio. O cidadão que pega esse adiantamento não vai pagar nada. Vai ser descontado no mês seguinte da sua aposentadoria, do seu benefício previdenciário, da sua pensão. Então, isso tem ajudado muito. São quantos mil que nós já usamos? 175 mil já fizeram esse adiantamento. E é, como eu chamo de vale. É um vale como qualquer trabalhador pode pegar no seu emprego. Você pega um vale e no final do mês, quando vai receber seu salário, tem aquele vale descontado. É igualzinho. Só que, para a gente evitar fraude, evitar que fosse usado em jogo, né? Hoje é um grande problema que nós temos nesse Brasil querido, a gente usa o sistema de cartões que se credenciam, fazem esse pagamento para a pessoa usando aquele cartão, e no mês seguinte, esse vale é descontado da sua aposentadoria, da sua pensão. É muito claro dizer que é como se fosse um vale. Quem pegar até R$ 150 emprestado nesse cartão para pagar alguma conta, comprar algum remédio, no mês seguinte vai ter até R$ 150 descontado. Está no aplicativo, está tudo no aplicativo do INSS. Desculpa. Já está. Na tua pergunta, né, que é sobre como a gente pode lidar com isso, o aplicativo já manda, né, Marta, toda a informação, os pushes, etc. Mas tem uma campanha sendo preparada já. Marta, aqui era a nossa assessora-chefe do INSS. O ministro, eu não vou discutir com o ministro, obviamente, tenho juízo, convidou para que ela seja apresentando, vai ser a minha nova chefe de comunicação. E nós temos uma campanha... A Marta, que estava no INSS, eu estou puxando ela para cá. Clássica, contratando uma agência, mas a gente se aproximar mais ainda dos aposentados e pensionistas para a questão de golpe. O MDH, o Ministério dos Direitos Humanos, nos passou os golpes mais presentes. Nos passou golpe, não. Nos informou, desculpa. É o perigo a palavra. Passou as informações de quem estava dando golpe. E funciona, né? Eu acho que o INSS não se comunicava externamente. Tem que se comunicar mais com o cidadão, chegar nele, isso é golpe, isso não é golpe. A gente tem feito muito esforço com isso, sem recurso, mas dá para fazer. Tanto é assim que o INSS fez um movimento agora para um cadastramento, foi para a imprensa, vocês ajudaram muito, as pessoas se cadastraram sem nenhum tipo de problema, ninguém teve que correr na agência doente, nada, deu tudo certo. Obrigado, gente. A gente deixa rapidinho, então, querida. Você rapidinho. Não fez... Flávia Saíde, aqui do Metrópolis. Aproveitando aí que o senhor falou dessa questão dos jogos, queria saber se já teve algum avanço naquelas medidas que o senhor tinha dito para impedir que os beneficiários, né, do INSS usassem esses recursos
para os jogos. E só uma última pergunta. No cartão já não pode. Nós não temos... Quem pega o vale já não pode. O do cartão ainda estamos com alguns problemas jurídicos, porque há uma interpretação de que isso é ferir o direito da cidadania de usar o seu dinheiro como quer. Então, ainda não tem uma definição jurídica da nossa consultoria jurídica que nos dê respaldo a fazer uma proibição do sistema de fazer. Ainda não, mas eu estou trabalhando nela. Uma última pergunta aí sobre esse anúncio feito hoje, né? É de alguma forma uma tentativa de compensar o aumento do teto de juros no início, né, no mês passado? A minha compensação só tem um objetivo: o beneficiário da Previdência. É claro que eu sei que isso também ajuda com que o sistema financeiro desafogue muita pressão dele. Mas a minha intenção maior é ajudar o aposentado e pensionista da Previdência. Eu acho que isso vai ser atingido. E tem um prazo para avaliar, assim, essa ampliação do prazo? É uma avaliação permanente. A gente sempre faz isso. Agora, daqui a 60, 90 dias, a gente viu que isso não foi bem, por exemplo, não tem problema nenhum recuar. Foi muito bem, temos que aprimorar, vamos fazê-lo. Bem rápido, ministro. O orçamento, e presidente também, não foi aprovado ainda de 2025. E aí o governo decidiu usar um 18avos em vez de um 12avos. Tem risco disso acabar interrompendo algum pagamento da Previdência? Despesas obrigatórias, isso não tem como ser interrompido. As despesas obrigatórias são uma garantia constitucional e legal. Nem o Congresso pode, a não ser que mude a Constituição. Não mudando a Constituição, porque o Congresso pode mudar a Constituição. Não é fácil, que é 3/5 do Senado e da Câmara. Mas acho que ninguém cometeria a loucura de tirar direito a quem tem. Sendo obrigatório, despesas obrigatórias é uma reserva obrigatória que já vem alta. Ninguém tem risco nenhum. Se tem um dinheiro certo, é a sua aposentadoria e pensão da Previdência Social. Agir com Caco é o nosso lema. Segurança e futuro, esse é o tema. Aposentados felizes, com muito pra contar. No canal do Caco, vem se informar. Planeje seu amanhã, não deixe pra depois.